was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Galerinha, tudo bom com vocês? Bom, nós chegamos agora aqui na cidade de Vinhedo, uma cidade com mais ou menos 80 mil habitantes. Eu tô aqui agora sentado numa pracinha de frente para uma igreja. Vamos correr aí para saber um pouco mais da cidade, conhecer um pouco mais. Eu tô indo nos pontos turísticos daqui. Depois eu vou comer um negocinho lá embaixo num barzinho bacana que eu achei aqui também. Sempre rodo um pouco antes de começar as filmagens aqui. Só dei uma sentada na praça porque tá quente pra caramba. E eu já vou mostrar pra vocês aqui essa pracinha, ó. Tem uma universal aqui. A gente tem uma praça. E aqui na frente nós temos essa igreja, que é um ponto aqui da cidade também. Eu já comecei pelo centro, já quis vir pra cá, que eu acho que é bem melhor, pra estar mostrando a cidade e tudo. Vou deixar com vocês a igreja, uma arquitetura bonita. Acabou de tocar o sino da igreja aqui, acho que é 1h, né? Bateu 1h aqui. Bem interessante. Muito bacana. Falar nisso também, eu dei um visual no cabelo, na barba, para não ficar parecendo um homem das cavernas aqui enquanto estou filmando para vocês. Tentar ficar um pouco mais apresentável. A gente já volta aí. Oi gente, voltamos aqui, ó. A igreja, eu perguntei para os moradores locais, chama Santana, tá? Vocês podem ver atrás de mim, aqui tem esses coqueiros atrapalhando. Mas é a igreja aqui, essa aqui é a igreja principal da cidade, tá? Igreja Santana. E eu conversei com duas pessoas aqui. Qual o nome de vocês? Karen e Léo. Olha, são duas pessoas, gente boa, que falaram comigo aqui, são da cidade. São da cidade. Estão por aqui, mas na verdade ela é mineira e eu sou maranhense. Mas perfeito, mas estão na cidade. Muito tempo. Tá ótimo, muito tempo na cidade. Aqui é muito calor também, faz frio. E variado. Na época do calor é bastante. Eita. Mas o povo da cidade, eu posso dizer para vocês que o povo dessa cidade aqui é gente boa. Gente boa. Entendeu? Conversam, não se importa de filmar, quer aparecer pro mundo. Exatamente. Tá vendo? Roman, Constantine, o povo brasileiro é assim, hein? Vocês têm que vir visitar o Brasil. Com certeza. Olha lá, hein? Gente, obrigado, viu? Um abraço, galera. A gente vai pegar outros pontos aqui que eles me passaram e eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Beijão aí. Bom, galerinha, como vocês puderam ver, eu conheci um casal de amigos lá, muito gente boa. Tá, vou mostrar só mais uma vez a igreja pra vocês, tá? Igreja Santana. Chá grande, mano. Tá doido. Ela tá fechada. Tem um cara que subiu ali, mas ela tá fechada pelo que eu tô vendo aqui. Sei lá. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos pegar a fachada dela. Aí eu mostro pra vocês. Não, ela tá aberta. Mas eu não gosto de ficar entrando nas coisas assim, porque é ruim. Ó. Grande mesmo. Aqui, gente, o restaurante é um casarão, muito top. Eu já pedi as minhas coisas aqui e vou comer antes de voltar a gravar as coisas. Mas o ambiente é muito agradável,
Muito top. Aqui, ó, vocês podem ver, tem tudo, para todos os gostos. E assim que chegar o meu prato, eu vou estar mostrando. Olha isso, gente. Agora um bom apetite para nós, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, agora eu vou despedir aqui do local, muito bom. Tá, vou estar passando aqui. A Miris, olha, muito simpática, muito gente boa. Recomendo o local. A batatinha deles, ó, pra quem gosta de batata frita, meu querido, é top, top. E aqui, ó, eu deixo vocês aí um forte abraço aqui. Família, foi um prazer. Muito obrigado, viu, por estar com vocês. E venham pra gente, viu, que aqui é top. Lanches artesanais, porções, pastéis, sucos, bebidas, doces. E a polenta também é boa que eu comi. Vale a pena, viu, gente? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Fala, gente, tudo bom? Eu tô aqui na Praça Hitner. Acabei de chegar aqui, é mais um ponto da cidade. Onde tem esse avião aqui. Um avião da FAB. Um lugar bem agradável. Podem ver que é bem bacana, ó. Aqui tem, ó, lugar pra família, onde tem um parque. Aqui também é mais um ponto da cidade. Eu deixo com vocês aí o avião da FAB pendurado. Eu também dou uma pausa para agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, passando essas coisas para vocês. Mais uma cidade, Vinhedo. Eu estou começando aqui mais em torno de São Paulo, para começar a dar engajamento no canal, para mostrar para vocês até essas cidades menores, 80 mil habitantes. Aqui é a terra da uva, do vinho. Logo mais eu vou estar indo no lugar aí. Eu tenho um amigo meu aí que seria top para ele. Eu vou falar dele depois. Mas é um lugar muito bom, bacana. E é um povo simpático também, pelo que eu estou vendo aqui. Assim como foi em Mariporã, no episódio 1, né? Esse episódio aqui também está maravilhoso. Pessoa muito simpática, prestativa. Estou gostando muito daqui. E aconselho vocês, quando forem vir para cá, use protetor solar, que eu esqueci de passar o meu. Olá, gente, de volta, tudo bem? Eu tô aqui com a Ana. Oi. Aqui é a Família Ferragutti. Família Ferragutti. Aqui é vinho artesanal, gente. Eu já experimentei 2 aqui, muito top. Já comprei 2, tô para levar, entendeu? E ela vai mostrar um pouco pra gente aqui, falar um pouco dos vinhos aqui. Ela conhece mais ou menos a história, de como 7 que é. 7 anos na casa. 7 anos, então ela conhece bem a história. Eu vou virar a câmera que ela vai mostrando aqui os vinhos e ela vai falar um pouco da história também. Né, aqui a casa começou há muito tempo, né? Na verdade, a família veio aqui com a intenção de trabalhar nas lavouras de café. Então, a família Ferragutti chegou aqui em 1903, tá? O plano era trabalhar e possivelmente voltar para Espanha, né? E aí até que foi ficando e ficaram até hoje, né? Mas quem veio para cá? Veio o pai do seu Carlos pequenininho e veio a mãe dele pequenininha, né? Da Itália. A mãe do seu Carlos é italiana, o pai é espanhol. Certo. Até que eles cresceram aqui, trabalhando junto com as famílias nas lavouras de café e até que eles se conheceram, né? Se casaram e tiveram 10 filhos. Ótimo. Né? E aí, um desses filhos é o seu Carlos Ferragutti, que hoje tem 92 anos. 92 anos. Isso, que é o símbolo dos nossos rótulos, né? Então todos os rótulos têm a fotinha do seu Carlos. Eu até perguntei para ela, falei, provavelmente a foto que tá a foto tá no rótulo, provavelmente sempre expõe a do dono. Isso. Já saquei. Aqui é uma foto que foi tirada na década de 50 da festa mais tradicional da cidade, que é a Festa da Uva.
Né? Ah, entendi. Porque Bacana. a festa da uva foi criada para comemoração realmente da colheita. E esses vinhos todos aqui, desculpa interromper, esses Imagina. vinhos todos são o que? Tinto, seco? Tá tudo misturado. A gente mudou, na verdade, aqui, não era desse jeito. Então tá vindo todas as etiquetinhas também para identificação que vai mudar. Mas aqui tem seco, tem suave, taná, cabernet, aquele ali é o rosé. Eu tô sem óculos, né? Aquele é o rosé, aquele ali é o cabernet também. E aqueles troféus ali é do melhor vinho da cidade? Não, aquele ali é da festa da uva. Ah, tá. Aqui é o circuito das frutas, o foco realmente é nas frutas produzidas, né? Então aqui a gente sempre ganhou alguma coisa ligada à uva, desde a década de 50. E aqui vocês produzem, né? Sim, produzimos. Tudo produz. Aqui, na verdade, fica a nossa cantina, que agora não está funcionando, né? Hoje elaboramos sucos, vinhos e espumantes, tá? Espumante, na verdade, agora não temos no momento, mas aqui realmente fica todo vapor no período da safra, que é de dezembro até fevereiro, março. Maravilha, tá? Perfeito. Aí aqui é a nossa área de produção de suco, onde a gente elabora todo o suco da vinícola, inclusive o nosso suco rosado, que é bem conhecido, né? É que agora também tem sido bastante, a demanda tem crescido, então a gente só tá com tinto. Mas basicamente a gente debulha, hoje 50% ainda debulhada na mão, tá? Porque não são todas as uvas que passam pela debulhadeira. Entendi. Tá, você põe aí, né? Vai debulhando. A gente joga a uva aqui, a uva fica girando, né? Aqui, dentro desse cesto, vai batendo e as bagas vão saindo por essa frestinha aqui. Dependendo do tamanho da uva, não passa aqui. Tá. E dependendo da variedade, às vezes ela fica muito grudadinha, também não consegue debulhar. Tá? Mas interessante, a produção aqui é boa. E aí depois cozinha nessas panelas, esse é um dos métodos mais antigos, que ainda a gente utiliza, quase 20 anos já, né? Coloca para cozinhar, cozinha o suco, dali ele é extraído, né, o suco da uva, e aí a gente faz o envase de forma manual ali na ponta. E aqui tem vinhos assim, por exemplo, de safra de 10 anos, 15 anos, não, esse é tudo... Vinhos jovens. Tá, é mais porque por causa também é artesanal, né? Além de ser artesanal, também a gente trabalha com teores alcoólicos mais baixos, né? Entendi. Não que a gente não acredita na longevidade de alguns vinhos. Sim. Nosso Chirral, por exemplo, é um deles, o Taná também safra 2020, né? Daqui a pouco vai completar, né? Vai virar o ano 4 anos já. Tá um excelente vinho ainda, mas geralmente os nossos vinhos são vinhos para consumo, vinhos jovens. Vinhos jovens. Interessante, muito bacana. Aqui, pelo menos aqui nessa área onde se produz, aqui é onde se faz a mágica. Isso, aqui é o suco, o vinho é aqui, ó. Aqui é o suco, gente. Agora Aí, Vagnão, pra você agora é o vinho, ó. O vinho fica nessa área aqui. Hoje, uma das políticas da casa não tem nenhuma intervenção com madeira. A casa só utiliza polipropileno e inox. Por quê? O seu Carlos, desde o começo, quis manter a tradição do pai, da mãe dele, enfim, que é produzir vinho só de uva. Sim. A partir do momento, não que está errado, não é isso, é uma política nossa aqui da casa. A partir do momento que você entra em contato com a madeira o vinho acaba adquirindo outros aromas. Entendi. Que não são provenientes da vinificação, tá? Então aqui é só esses materiais mesmo. Para fazer o vinho, coloca aqui nessa moega, desengaçadeira, amassa a uva, retira o cabinho, ela é bem antiga já, essa maquininha já, amassa e joga para dentro do tanque. Fica em contato com a casca de 2 a 7 dias. Vinhos mais leves, menos contato com casca. Vinhos mais encorpados, mas sempre em contato com casca. Interessante. Tá? Depois disso, retira o líquido e mantém aqui na sala de vinhos, né? Que daqui a pouco eu vou ligar o ar. E aqui vai continuando o processo de fermentação alcoólica. É tudo com levedura selvagem. Então a gente pega a levedura que vem da própria uva, amassa, a levedura consome o açúcar e transforma em álcool. Perfeito, que maravilha. E eu nunca imaginava que se fazia vinho assim. Tá vendo? Todo mundo aprende. Olha que beleza, gente. E depois tem o processo de espumante, que também é feito pelo método tradicional, ou clássico, ou champenoise, depende do lugar. Tem vários nomes. A mesma coisa tem o mesmo nome. Sim. Acredito que na semana que vem a gente já vai iniciar o processo do espumante já. Maravilha, perfeito. A gente vai mostrar agora também lá onde ficam os vinhos já envasados para vocês que querem comprar. Vem para Vinhedo.
Aqui a família Ferragutti, pode vir aqui, os preços são bons. O vinho é bom porque eu já degustei, vou degustar mais um depois. Já me ofereceram, quando se oferece a gente não nega. Um ítalo brasiliano é assim. Italiano e brasileiro é sempre assim, nunca a gente nega. Aqui vocês podem ver também, ó, tem mais troféus aqui. É tudo da Feira da Uva, né? Isso, da Festa da Uva. Festa da Uva. É, tudo Festa da Uva aqui, ó. Pra vocês verem que o negócio, eu não tô brincando que é bom mesmo. Eu experimentei e falei que é bom. Ó o estoque deles, maravilhoso. Aqui também tem docinho, tem geleia, pra quem gosta de geleia. Também. Tem patês, ó, tem suco de uva. Aquele que é o integral, que é sem álcool, pra quem gosta também. E eu recomendo bastante. Eu vou agora lá degustar mais um vinho e eu vou mostrar pra vocês. Um minutinho só que eu já venho. Olha, gente, mostrar pra vocês de perto. Eu experimentei o vinho Shiraz, ó, essa aqui é a uva. E que é feita. Olha o tamanho da uva, meu. Parece uma pequena amora. Mas é uma uva, olha que beleza. Ela é compridinha, de bagas bem pequenininhas. Ó, as bagas bem pequenas. Mas muito bom, viu, o vinho deles aqui. Já mostrei lá pra vocês. Eu já mostrei, ó, a vinícola aqui, mas só mostrar mais de pertinho a uva aqui pra vocês saberem. Daquele vinho Shiraz que eu tomei, muito bacana, muito interessante. Bom, gente, vou degustar mais um aqui. Qual que é esse? É o Shiraz. Ó, Shiraz. Essa é a colheita de inverno do ano passado. Aí, ó, do ano passado eu vou degustar. Eu já passo pra vocês, ó, com um bom descendente de italiano, no lugar de família italiana. Então vamos lá, né? Os dois primeiros foram bons. É bom também, viu? Se deixar a gente toma a garrafa toda. Esse é bem... É o que eu falava com meus amigos russos lá na Sérvia. Falava, gente, vinho é melhor do que vodka. Larga a vodka, se bem que russo é complicado. Enquanto a gente trata com vinho, eles tratam com urso. Então tem que ser na vodka mesmo, porque os bichos é bravo. E lá é muito frio, né? A Itália ainda tem pontos que são quentes. O sul da Itália é quentíssimo, então... Mas um vinhozinho gelado é top. E a Ana aqui deu uma explicação boa pra gente, entendeu? Ela vai passar o Instagram também do local. Eu vou colocar ele na descrição do vídeo. Vocês que queiram acessar, seguir no Instagram, siga. E quem vier pra Vinhedo, vem aqui. Ela vai me passar o Instagram bonitinho, lá tem o endereço, tudo? Sim, é a Adega Família Ferragutti, tudo junto. Tudo junto e tem o endereço do local? Sim, tem tudo lá, tem tudo. Tem o endereço, gente. Aí vocês podem vir pra Vinhedo, quiser passar no sábado, no domingo, é bom. Tem as pracinhas aqui, eu já mostrei no vídeo uma pracinha boa também. Eu vou pra mais um lugar ainda hoje pra mostrar da cidade, mais um ponto aqui da cidade. Mas já fica a dica, pra quem gosta de vinho... Adega Família Ferragutti. Então... Um abraço pra vocês aí, até depois, gente. Fica melhor pra vocês verem aqui. Agora nós vamos seguir. Meu, o que eu gosto daqui é essa vegetação. Olha aqui, quem gosta de natureza, de árvore, meu, isso aqui é uma belezoca. Olha lá. Hortaria Capela. É um lugar bem arborizado. Tá um pouco mais alto, né? Mas muito interessante. Eu vou chegar lá próximo e eu volto com vocês aí. Aqui, gente, o sino do mosteiro. Muito interessante. Eu acho a arquitetura daqui interessante. Vocês podem ver. Esses pinheiros aqui. Tamanho. Mas a arquitetura é muito bacana. Eu vou ver se eu consigo me informar com alguém da história desse lugar aqui. Eu já volto. Oi, gente, então, eu perguntei pro rapaz aqui. Ele falou que esse mosteiro tem mais ou menos 70 anos aqui, mas a ordem dos padres que vieram desde 1650. Que eles estavam em Santos. Quando teve a guerra, tudo tiveram que sair de Santos e vieram pra cá. Tinha um outro mosteiro num outro monte aqui, numa outra montanha. Eles chegaram a 70 anos. Aí de lá venderam e agora aqui tem mais ou menos 50 e poucos anos. Eu vou ver um pouco lá dentro como é. Gente, aqui é a entrada. Eu achei a arquitetura muito interessante porque
uma igreja de monges, tal, provavelmente a igreja católica, ela não tem aquela mesma arquitetura das igrejas convencionais, tá? Mas se você for ver, ó, tem sinos, tem os sinos antigos, a parte arborada. Eu gosto muito de pinheiro, eu acho esses pinheiros muito bonitos, eles são bem preservados. Essa árvore do meio também. Tá, então é uma arquitetura diferente, uma arquitetura bacana. Como eu disse, né, o rapaz me informou que essa igreja aqui tem mais ou menos uns 50 e poucos anos. Tá? Mas a Ordem dos Monges aqui tem mais de 450 anos. Mas o que me impressiona muito aqui são esses pinheiros, a parte arborizada. Eu acho muito bacana. Esse também é um lugar que vocês que querem vir para Vinhedo, vocês podem vir. Pode vir aqui e apreciar não só a natureza, mas para quem é adepto à religião católica, cristã, que quiser vir, também é válido. Aqui a gente não gosta de ficar falando de religião nem nada. Eu creio no meu Senhor, no meu Salvador. Cada um tem a sua. E aqui o vídeo a gente respeita todo mundo. O vídeo é para interagir todos. Eu mostro toda a natureza que Deus criou, que Deus fez, porque Ele fez essa natureza. Olha que coisa linda. A árvore lá cheia de flores amarelas. Dá pra ver. Mas muito bonito. Ali nós temos um cavalo lá embaixo, ó, eles têm cavalo também, não sei se dá pra ver pela câmera. Olha lá, ó. Não vai ficar muito nítido, mas dá pra ver o cavalo lá, ó. Muito bacana. Maravilha. Esse aqui é o mosteiro, tá, de Vinhedo, pra quem quiser vir visitar. Agora tá sendo o final desse vídeo. Considerações finais de cidade de Vinhedo, muito bacana, vinhos maravilhosos. Tem essa estátua aqui, ó, parece uma mulher botando a mão na bunda do homem e vice-versa. Nós vamos sair pelo portal da cidade aqui. Ah, nisso tem um Cristo, né? Bem no portal da cidade, é um deles, né? De uma das saídas da cidade. Falo pra vocês, quem quer vir passar um fim ao Cristo ali, quem quiser vir passar um fim de semana pode vir. É muito, muito satisfatório, é muito bacana, tá? Recomendo para quem gosta de vinho também. São vinhos artesanais, tá? E compensa, tá, gente? Compensa. Fala, minha gente, minha galera. Eu tentei ontem colocar a imagem da cidade, né, de cima, mas não foi possível, não tinha lugar para parar. Mas eu venho aqui agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo, que junto comigo puderam conhecer um pouco mais da cidade de Vinhedo. Eu mesmo não conhecia tanta coisa, mas estou desbravando essas cidades que eu conhecia muito pelo nome, mas não conhecia de visitar. Me alegro muito de estar com vocês. Um beijo grande para todos, tá bom? E se inscrevam no meu canal, tá? Compartilhem se puder, porque esse é só o começo, tá bom? Logo mais teremos muitas coisas legais, informação, e vamos desenrolando com o povo local de todas as cidades que nós vamos passar, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande e um forte abraço para todos. Até mais.